Gente, nessa segunda parte do programa, o segundo tempo do Esporte Campeão Debate, a gente vai receber, é uma honra, na verdade, receber o Renan e também o Fred. Os dois hoje são funcionários do Barra, né? O Renan foi goleiro do Marcílio durante o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Catarinense e também na Copa Santa Catarina do ano passado. Ele chegou depois do Brasileiro, né? Renan, começando contigo, boa noite, obrigado por atender a gente. Seja bem-vindo ao Esporte Campeão Debate, tudo bem? Boa noite, prazer falar com vocês e obrigado aí pelo espaço para estar falando do Barra e do futebol catarinense. Legal, quero falar da tua carreira também, né, Renan? Tem pouca coisa aí pra gente conversar, né? Verdade, acho que feliz, né, de realizar esse sonho. Hoje estou podendo ver os meninos começarem o caminho deles ali em busca do sonho e a gente acaba inevitavelmente lembrando, né, desse processo, esse trajeto. Então tenho orgulho aí do que consegui transformar o suor aí em resultado, que a gente sabe que é muito difícil e mais importante durante o caminho, os amigos, né, as conquistas pessoais assim, né, de relação que a gente vai construindo. E agora do outro lado aí começa um caminho novo para buscar vitórias e tá do lado do Fred junto com a gente no programa, que é um cara, pelo pouco que eu vi, né, muito preocupado com a formação dos jogadores em todos os níveis, né, não só no jogador, mas do ser humano também, de valores. Então tô todo dia agora aprendendo novamente futebol, mas com uma outra ótica. Legal demais, a gente também está recebendo o Frederico Falcone, que é o técnico do Sub-15 do Barra do Pescador, está fazendo uma bela campanha, né, brigando na ponta ali, está nas primeiras posições. Frederico Falcone, me permita chamar de Fred, tudo bem? Seja bem-vindo ao Esporte Campeão Debate. Claro. Boa noite. Assim como o Renan, agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar participando, ainda mais ao lado do Renan. E sim, o campeonato está no início ali, né? Estamos quarta, quinta rodada, dependendo ali da equipe, né? Nossa equipe tem 4 jogos, mas aí no início a gente vê uns desempenhos ali e nesse momento da competição brigando pela ponta da tabela, o que pra gente é muito relevante e passível de orgulho, né? Muito legal. O pessoal que está assistindo a gente pode deixar o like na nossa transmissão, se quiser mandar pergunta também pode interagir no chat. Quero começar a nossa entrevista com o Renan, já pedi aquelas fotinhos que o nosso Vinícius, que é o assessor do Barra, mandou pra gente também, o Renan já trabalhando lá no Pescador, a gente publicou no início da semana a reportagem. Renan, como é que está sendo trabalhar no Barra então, uma outra função no futebol, você já comentou, né, ajudando os garotos a se tornarem jogadores, primeiro atletas, né, homens, e aí, se der certo, se o talento permitir, começar no profissional também. É o início de um trajeto, né? Eu acho que tudo aconteceu muito rápido para mim. Vinha fazendo os cursos de licença da CBF e outros para buscar o conhecimento, pensando na transição, né, do jogador para a área técnica. E dentro desse momento de observação dos estágios que a CBF exige no curso, no dia a dia do Barra ali, através do Beni, né, e do Adem também, o treinador da Sub-20, acabou surgindo o convite para integrar o clube num setor novo, né, que eles estão criando, de um técnico individual, né, de buscar dar um suporte para as comissões técnicas, né, que hoje em dia a demanda é muito grande, né, que para fechar uma carga de trabalho, para montar uma semana, um ciclo, e acaba às vezes tendo que deixar um pouquinho de lado em algum momento a parte técnica individual, né, que é como a gente falava antigamente no analítico, né, de finalizações, da dinâmica da posição. Então estou ainda identificando, me encontrando dentro do clube, né, no dia a dia, para ir gerando, né, demandas e em cima disso, junto com a comissão, com o Fred, né, o Jardel e o Adem, que são os técnicos das categorias de base do Barra, criar aí atividades, né, e poder abordar a parte técnica para potencializar o talento e também, de alguma forma, facilitar o trabalho dos treinadores. Professorinho. Fazer a pergunta para o Fred. Fred, boa noite, professor Ingo. Trabalhei muito tempo com a categoria de base, gosto muito da categoria sub-15, inclusive tenho um projeto futuro para colocar em prática, em tentar revelar
o garoto de ouro a nível nacional, fazendo avaliações, de repente com uma grande emissora de TV. O projeto está pronto. Aí futuramente quero colocá-lo em prática no Sub-15, que é uma categoria que já está muito próxima aí de uma preparação para o profissional, que é a parte psicológica. E é nessa área que eu entro. Tu estando colocado em terceiro lugar, somente com o Figueirense, o Avaí à tua frente, na hora de jogar, Fred, na hora de colocar em campo, a gente sabe da dificuldade do garoto acreditar que ele pode ser melhor e jogar contra os atletas da outra equipe, não contra a camisa. Por exemplo, tu vai enfrentar uma Chapecoense, um Avaí ou um Figueirense, e muitas vezes o garoto treme por causa da camisa do adversário. Então, como é que vem sendo trabalhada a cabeça desse grupo teu aí para entrar em campo e jogar o que sabe contra um grande adversário aqui em Santa Catarina? Boa noite, é perfeita a pergunta. A gente vive, vamos dizer assim, essa preocupação, esse dilema no nosso dia a dia, né, na nossa rotina de trabalho. Eu tenho comigo uma coisa que eu divido com os atletas, que a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar para a equipe, né? Se a gente conseguir se capacitar, evoluir e impor o nosso jogo, quanto menos a gente olhar para fora, para os clubes de camisa, querendo ou não, para um biotipo mais forte ou um atleta mais técnico, menos isso vai gerar ansiedade. Então, se a gente conseguir capacitar eles enquanto jovens de 15 anos, a gente enquanto equipe, de nos preocupar com o nosso desempenho, forma de jogar e tentar impor isso, independente de quem está do outro lado, acho que isso já gera menos ansiedade, já gera mais confiança em poder ter as intenções de controlar o jogo, das ações, e aí, como você disse bem, entra na parte emocional e na parte psicológica. Então, olhar para dentro, para mim, é fundamental para a gente não se comparar e já não iniciar uma partida num sentido de insegurança, né? Ou no sentido de temor, vamos dizer assim. Queria voltar à época do Renan, goleiro, mais recente aqui no Marcílio Dias. Eu queria perguntar para ti, Renan, como é que foi jogar no Marcílio e por que você escolheu morar em Itapema? Imagino que você esteja aí na sua casa em Itapema, né? E você já mora há alguns anos já aqui no litoral norte de Santa Catarina, você que é gaúcho de Viamão, se eu não me engano, né? Como é que foi? Como é que foi jogar no Marinheiro e também defender o Marcílio Dias? Acho que a gente tem alguns lances também do Renan, goleiro do Marcílio. Foi muito bacana, eu acho que desde que eu vim residir em Santa Catarina, em Itapema, tinha essa vontade, esse desejo, né, de jogar no futebol catarinense, de jogar aqui na região, e aconteceu, né, de surgir a oportunidade de jogar pelo Marcílio, e foi especial até por ser o retorno, né, da pandemia, poder jogar o catarinense e vivenciar o ambiente, né, que o gigante ali proporciona. Então, para mim, foi muito marcante, e já vinha amadurecendo essa ideia da transição, tinha deixado claro isso, né, para o Gelson, para o Lucas, pessoal do clube, e para o Samuel, também de goleiro, que em algum momento isso iria acontecer, e as coisas desse desenho, né, abriu essa transição do curso presencial em Curitiba bem no final, após a nossa participação no Catarinense, então tinha que tomar uma decisão. Mas foi uma baita experiência, sim, um clube que eu vou guardar com carinho sempre, por ser o último clube que eu defendi profissionalmente, e também pela forma que se vive futebol em Itajaí, no Marcílio Dias, né, é um clube que vai ter sempre aquele empurre da torcida ali para buscar coisas maiores, e agora, do outro lado, como torcedor, sempre vai ter um torcedor mais que sou eu, para que o Marcílio volte a ter os dias melhores aí de resultados e participação nas competições. Legal. O Renan, e voltar um pouquinho mais atrás, não tem como falar do Renan sem falar do Inter, né? E acho que eu consegui algumas imagens do Brasileirão. Eu peguei do seu DVD, tá? Você tem um canal no YouTube, e acho que tem uns lances, se eu não me engano, isso aí é 2008. Lances do Inter do Renan. E, cara, você participou... eu não conheço a fundo a história do Inter, mas eu imagino que se não é a melhor, é uma das melhores, é a mais vitoriosa, mundial, 2 Libertadores, jogadores fantásticos, né? Acho que você teve bastante proximidade com o Fernandão, né? O quanto é importante a tua passagem no Inter desde os 9 anos, com tudo isso que eu já citei, do momento glorioso do Internacional, quanto é importante, e agora
passado alguns anos, você olhando para trás, você revendo o lance, você vendo aquelas fotos com troféus, como é que é isso, Renan? Eu acho que a carreira de jogador, acima de tudo, né, os resultados são sempre muito valorizados, né, e graças a Deus eu pude vivenciar momentos desse, né, as pessoas que participaram do meu processo, eu acho que eu me identifico muito com a categoria do Fred aí, porque foi uma categoria que marcou para mim no Inter, né, as coisas que a gente conseguiu conquistar, acho que foi uma categoria muito vitoriosa dentro do clube, e ao mesmo tempo conseguiu ascender vários jogadores, né, para o profissional do Inter, né, e eu muito feliz fico por ter participado, né, das conquistas do clube, da melhor década, como tu colocou, e de ter o carinho, né, do torcedor. Acho que como torcedor do Inter eu fico identificado e tinha esse sonho de jogar pelo Inter, né, mas nem no melhor sonho imaginava que ia participar de todas essas conquistas que o Inter vivenciou e está junto ali, participando, jogando. Então sempre vou ter muito carinho e orgulho, né, de tudo isso que pude viver dentro do Inter, não só no profissional, mas também na base, e acima de tudo, de encontro com o que eu vinha falando, né, da Sub-15, os valores, né, dos professores me passaram, os treinadores, me marcaram muito e me formaram não só como atleta, mas para também ser um melhor ser humano, né, e poder hoje olhar para trás aí, independente das vitórias, derrotas, de tudo que a gente sabe que envolve futebol, mas olhar para trás com carinho, orgulho e o sentimento que tudo que a gente depositou de energia ali valeu a pena. Professorinho. Renan, a tua presença na categoria de base, eu talvez não lembre de mim. O meu filho treinou contigo no Barra, assim que ele veio dos Estados Unidos, estava jogando lá, o Igor. E incrível, com 22 anos ele resolveu encerrar a carreira e abrir um estúdio de música. Tá muito bem, gosta muito de ti. Então a tua presença na categoria de base do Barra é importantíssima para o futuro que tu passou, dar uma blindada nessa garotada quanto às armadilhas da categoria de base, né? Principalmente a parte da educação, que é muito importante na categoria de base. Tem muitos que colocam o sonho de ser jogador de futebol e deixam de estudar. E eu sempre disse que o futebol é um sonho, mas o estudo é uma realidade. Então queria que dissesse pra gente de que forma tu passa para os garotos essa mentalidade de um futuro próspero, principalmente no Barra, né, que tem uma condição com centro de treinamento, está construindo um novo local também para o profissional. Então como é que tu vê esse momento no Barra e como é que essa categoria de base tem assimilado a tua experiência junto a eles? Acho que o Fred pode falar com mais propriedade que eu, porque está nesse projeto aí desde a retomada da pandemia de forma mais direta, né? Eu estou há pouco tempo, mas acho que o Barra deixa bem claro isso, né? Os valores, né? Tudo que o clube prega não é só para formar um jogador de alto nível, mas para formar ali a gente está lidando com uma realidade de 60 jogadores, né? Que vivem dentro do clube, dentro da estrutura do clube, de moradia. E tem palestras, né, sobre diversos assuntos importantes para a educação deles, não só como atletas, mas tem muitos jogadores ali que de repente não vão conseguir chegar na ponta do funil, mas o Barra tem essa responsabilidade social aí de preparar também como ser humanos, né, e eu tenho acompanhado no dia a dia. Acho que ainda, por ser recente ainda, né, a minha integração às comissões, também não é nem a maneira correta de eu abordar diretamente, né, mas algumas vezes acabam até por curiosidade deles, né, tendo a referência num ex-jogador, vim conversando e a gente vai abordando alguns assuntos, né, conversando, sobretudo tenho tido mais contato às vezes até com os goleiros, né, até por ser a posição que eu joguei, e a gente acaba colocando alguma coisa, porque hoje acho que é uma geração muito mais desafiadora, né, para o próprio treinador. Acho que os assuntos, as demandas que eles têm, que podem tirar o foco deles ou até mesmo a energia deles para estar ali no dia a dia, são muito grandes, né? Na minha época, acho que eu só tinha o futebol para me concentrar, focar, e a escola, né? E hoje eles têm um mundo muito mais aberto, muito amplo, né? Então é complicado, mas acho que o Barra está muito preparado com relação a isso, como tu colocou, não só pela parte estrutural que está buscando, né? De chegar com um CT
de referência aí, tenho certeza que em pouco tempo a procura não só dos jogadores, mas também de profissionais para trabalhar no Barra vai ser muito competitiva, porque se hoje o Barra já desperta interesse, num futuro próximo aí, após a construção do CT e a todo o trabalho que vem sendo feito, desde a Sub-15 do Fred para formar jogadores e tendo projeção até chegar ao Sub-20, que é o último degrau antes do profissional, ter bem claro, né, os valores que o clube exige, né, e que isso tudo é um caminho, né, não é o início nem o fim, mas é um caminho ao futebol e tu tem que ter esses valores bem claros e negociáveis para poder ter sucesso na vida. Eu quero trazer o Fred para a nossa conversa, passar também aqui o currículo do Fred. Ele foi coordenador técnico da iniciação do Atlético Mineiro, envolvendo futsal e futebol, e nos últimos 2 anos é o treinador do Sub-15 do Barra. Também é professor da CBF Academy, né, de capacitação das licenças de futsal, e ainda tem o curso de especialização de análise de jogo. Enfim, Frederico Falcone, técnico do Sub-15. Não sei se ele quer complementar mais alguma coisa que o Renan falou, mas eu queria também trazer a questão do time do Sub-15. A gente tem algumas imagens aí da base do Barra, tem do Sub-15, tem do Sub-17 e do Sub-20, mas especificamente do Sub-15, que é o trabalho do Fred. Sábado tem um jogão, hein? Tem jogo com o líder, né? O Avaí. Queria que ele falasse um pouquinho da campanha desse time Sub-15 no Campeonato Catarinense. São 4 jogos, 3 vitórias e a briga pela ponta. Não, perfeito. Eu vou só pegar o gancho e o adendo do Renan ali na fala da questão da nossa preparação. O Renan abordou muito bem e hoje a gente conta com uma equipe multidisciplinar. Então isso também nos ajuda a transmitir esses valores, né? E no 15 é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, como eles estão descobrindo a vida ainda, são mais ingênuos. Isso aqui me atrai na categoria, a gente consegue inserir esses valores com uma certa facilidade. À medida que a idade e o processo anda, se torna mais custoso e a gente gasta mais energia. Estamos vendo as imagens aí. Então, nós fizemos 4 jogos, temos 3 vitórias. A única derrota que a gente teve foi para o Figueirense, e foi um jogo muito equilibrado, onde as duas equipes tiveram oportunidades de gol. E aí, num erro de construção da nossa equipe é uma equipe que propõe muito o jogo, né? A gente acredita que na formação a gente tem que estimular e incentivar isso. É ali que o erro faz parte do processo, né? Então é uma equipe que gosta de ter a bola, de propor o jogo. A gente foi construir no final do jogo ali, perdemos a bola, e aí como recurso nosso zagueiro fez um pênalti, e o Figueirense teve a competência de converter mas faz parte do processo. Sábado a gente enfrenta uma grande equipe, a equipe do Avaí em casa. E aí entra a parte emocional que foi colocada ali, né, de enfrentar uma equipe de camisa da grandeza do Avaí e jogar na casa do adversário. Então isso vai ser mais uma experiência ali para a nossa equipe, para a gente amadurecer e crescer durante a competição. É uma competição longa, né? Na primeira fase ela tem 12 rodadas, classificando ali 8 para seguir a competição, então tem muita coisa para acontecer. Perfeito. Eu quero chamar a atenção do Renan agora, que nós temos um recado de um cara que foi parceiro dele no Marcílio, que evidentemente aí, como o Renan já falou, ficam as amizades, né? Tem um recadinho aí do Samuel Vettorazzi, que é preparador de goleiros. Vamos ver. Grande Renan. Renan é grande em todos os sentidos, né? Ele é grande dentro e fora de campo. Foi um privilégio para mim trabalhar esse período com ele aqui no Marcílio Dias. Renan é um líder positivo, sempre um dos primeiros a chegar no vestiário, um dos últimos a sair, sempre de astral alto. Eu nunca vi o Renan chegar desmotivado para treinar. E isso com certeza contagia os demais atletas, né? O dia a dia do Renan sempre um dos primeiros a fazer a musculação, chega antes, faz o pré-treino, né? Dia de jogos também ele consegue passar uma energia muito positiva no vestiário, tanto que era nosso capitão. Uma carreira vitoriosa, né? Campeão da Libertadores, campeão mundial, uma passagem pela seleção brasileira, e ele pôde passar um pouco dessa experiência para nós, para os goleiros que permaneceram conosco nesse período. Então, um líder positivo em todos os sentidos,
E eu te desejo, Renan, o melhor, né? Agora nessa transição de atleta, né, para a comissão técnica. E não tenho dúvidas nenhuma que tu vai ter uma carreira vitoriosa, né? Como você foi como atleta, você vai ser agora do outro lado, né, na comissão. E pode ter certeza que tu tens um amigo aqui que está sempre na torcida por ti e desejo o melhor para ti, tá bom? Sucesso, Deus te abençoe. Tá aí, Renan, recado do Samuel Vettorazzi, trabalhou contigo no Marcílio esse ano, né, ano passado e esse ano. Não, o Samuel é um cara espetacular, né? É gaúcho, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele. E desde o meu primeiro momento aí no Marcílio, sempre muito preocupado assim, em ajudar, em crescer, em estar bem, tanto fisicamente, tecnicamente, mentalmente, mas não só o goleiro que vai jogar, mas todos, a atenção com todos. Então, um cara espetacular aí, fico muito feliz pelas palavras dele, né? Acho que no futebol, no final de tudo é isso, né? As vitórias, as derrotas, tudo isso marcam, né? A gente acaba às vezes valorizando, mas o mais importante mesmo é passar e conquistar o respeito, o carinho das pessoas, né? Porque é um ambiente competitivo, mas a gente não pode se deixar levar por isso e às vezes não entender certos momentos, né? E graças a Deus, não só no Marcílio, acho que durante todo o meu caminho eu consegui aprender com as pessoas e ter a amizade delas. E o Samuel é um cara espetacular aí e muito feliz de ter agora uma amizade, né, com ele, né, e saber que tem um profissional de alto nível aí que segue no Marcílio lá, ajudando e buscando o melhor para o clube sempre. Legal, professor Ingo. O Fred, eu tenho acompanhado o Barra, é um clube que eu gosto muito, né? Então tenho um conhecimento, principalmente com o pessoal mais de fora de campo, o Baguinha, que é simples, do roupeiro, mas um coração gigante. O Fábio, treinador de goleiro, que é outro gigante na profissão também, o Fábio. Então eu acompanho bem o Barra ali e eu tenho visto alguns jogos do teu Sub-15. Tem um garoto que me agradou muito, o Washington Ferrari, me agradou muito o garoto ali. Então a minha pergunta vai em cima do assédio fora de campo, né? Eu já passei muito por isso, de treinadores, empresários chegar no alambrado, conversar diretamente com o pai, diretamente com o atleta, fazer aquela falta de ética, assim, de conversar com o treinador, com a diretoria do clube. Então, muitas vezes eu perdi atleta nesse tipo de conversa diretamente com o pai do atleta. Como é que vocês do Barra, como é que está blindando essa parte de atletas junto a eles fora de campo? Num clube com a estrutura e a organização do Barra, é que a própria instituição ela se organiza para se blindar, né? Hoje, em termos de vínculos, de legislação, a gente consegue se blindar em relação a isso, que é um processo, né? É difícil a gente lutar contra, porque, querendo ou não, trabalhando em base e trabalhando num clube como o Barra, onde o nosso objetivo é desenvolver os atletas, é natural que, como Ferrari, e aí você foi pontual, o Ferrari hoje é um dos principais jogadores nossos do Sub-15, à medida que o desempenho dele aumente, que ele traga olhares e pessoas, empresários, clubes, enfim, se interessem por ele. Mas a estrutura do Barra nos blinda. Então, a organização do Barra em relação a isso nos dá tranquilidade. Eu, enquanto treinador, né, óbvio que a gente tem o objetivo de formar os atletas, mas a gente não pode se apegar, a gente tem que fazê-los voar. Então, à medida que a gente capacita e eles tomam rumos e se desenvolvem, acho que esse também é um dos objetivos. Quanto mais tempo permanecer na instituição, é importante, né, para criar um pouco de uma empatia, transferir a cultura que aquele clube quer transmitir, enfim. Então, mas não é uma preocupação nossa, porque a gente está blindado em função da instituição. Ô Ferrari, só para complementar, já que a gente está chegando ao final, daqui da nossa região, que é riquíssima em categoria de base, eu conheço muito bem também, então essa garotada aqui da nossa região, 13, 15, que tiver interesse em mostrar o seu futebol, fazer uma avaliação junto ao Barra, de que forma eles podem se apresentar a vocês?
A você, ao Renan? A gente tem o nosso coordenador de captação. A gente pode até depois passar o contato ali para vocês até divulgarem. E esse coordenador onde ele centraliza a organização semana a semana, atletas que vão vir, seja no 15, no 17, no 20. É uma forma de a gente conseguir organizar o fluxo para a gente receber bem quem vai ser avaliado e conseguir avaliar realmente os atletas, né? Então, toda semana, todas as categorias têm atletas em avaliação, esse é o processo, e com certeza as portas estão abertas para a comunidade. Você foi pontual de novo, a região aqui ela tem muitos jogadores bons de bola, e até através do futsal. Você pega Santa Catarina, tem um futsal muito forte da base. Então, 13, 14, 15 anos, essa garotada vem da prática do futsal, então as portas estão abertas para a gente receber esses garotos aí. Até o Vinícius está assistindo a gente, dando suporte aqui. Agradecer mais uma vez ele que ajuda a gente na comunicação. Os garotos da região podem entrar em contato através do e-mail info@barrafc.com.br info@barrafc.com.br. Então tem o contato aqui através do e-mail. Obrigado ao Vinícius da comunicação do Barra. Fred, mais uma vez agradecer, foi um papo bem legal, obrigado por atender a gente aqui ao vivo no Esporte Campeão e falar um pouquinho do teu trabalho. Sucesso aí no Pescador, na formação dos atletas, e que esse Sub-15 possa fazer bonito aí nos próximos jogos da Série A do Campeonato Catarinense. Obrigado pelo convite de novo, estamos à disposição sempre que quiserem conversar, trocar uma ideia, a gente vai vir com o maior prazer. De novo, foi um prazer estar do lado do Renan ali. A gente está convivendo no dia a dia, então tá cada vez mais a gente está se conhecendo, criando vínculo, então isso é muito legal. Obrigado novamente aí, boa noite. Renan, obrigado aí por conversar com a gente também, sucesso agora essa tua nova trajetória no futebol. Tenho certeza, desde os 9 anos no Inter, 28 anos jogador, acho que aí tem tudo para dar certo e a gente vai estar na torcida, tá? Obrigado por conversar com a gente também. Não, que agradeço, muito bom. Papo muito bom, ouviu? Acho que para mim está sendo importantíssimo, né? Tô igual uma esponja, eu brinco com eles ali, né? Absorvendo todos os dias. Não é fácil formar jogadores e resultado, tudo junto, né? E acho que o pessoal do Barra tá sabendo buscar isso com maestria, né? Não se agarrar nem só de um lado nem no outro. Então, agradeço muito a forma que eu fui recebido e a atenção para poder entender os processos do clube ali para poder ajudar. Então, muito bom, mais uma vez um prazer falar com vocês. Legal demais, conversamos com o Renan, ex-goleiro do Marcílio do Internacional, agora fazendo o trabalho de preparação para se tornar treinador, e também o Fred, que é treinador do Sub-15 do Barra. Muito legal a gente ouvir também o lado do Pescador, Esporte Campeão, que está aberto aqui aos clubes da região, e a gente, claro, tem o Marcílio como principal assunto, e não deixamos de falar do Marcílio, mas esse trabalho do Barra há algum tempo já, né, professor? Há alguns anos, a base do Barra é fantástica, né? E tomara que o Renan consiga ter sucesso na carreira e que o Barra consiga manter esse sucesso nos próximos anos e nos próximos jogos. Já pega o Avaí, hein? Que é outro também, que tem uma base fantástica. Jogão, sábado tem jogão, Barra e Avaí. São trabalhos como o do Barra que engrandecem o futebol na nossa região. O professor Fred foi muito feliz quando falou do futsal. É dali que vem a escola para o futebol, é dali que se cria bons talentos. E no Galo ele já trabalhou com futsal e futebol. Excelentes jogadores e, acima de tudo, a importância de deixar um pai, um filho sonhar que o filho pode realmente conseguir treinar num clube de estrutura como o Barra. Aqui em Itajaí também o Marquinhos vem fazendo um trabalho belíssimo, fazia com o Trevo, hoje faz com o Itajaí. Então eu fico muito feliz em ter esta porta aberta e tirar essa garotada de pensamentos ruins assim, para colocar dentro do futebol, dentro do esporte, é o que agrega a todos, a pais e filhos. Professor Ingo, fechamos mais um Esporte Campeão Debate aqui com informações do Marcílio, do Barra, futebol catarinense sempre prioridade. Lembrando que amanhã, às 7h15 da noite, a gente vai estar ao vivo no Esporte Campeão Debate, direto do Pebolim Sport Bar. Quinta-feira, amanhã, 7h15 da noite, vamos entrevistar
Rubens Menon. E olha, quem for ao Pebolim amanhã, a primeira caipirinha é na conta do Jean Pablo. Primeira caipirinha é de graça. Então, amanhã, quem tiver de boa, passa lá no Pebolim Sport Bar para acompanhar o Esporte Campeão ao vivo e ainda ganhar uma caipirinha na faixa. De quebra, tirar foto com o professor Ninho, com o Rubens Menon, enfim, as celebridades da imprensa esportiva de Itajaí. Professor, um abraço, boa noite, até amanhã. Valeu, Cacá, um grande abraço, um ótimo programa. Eu avisei que ia ser uma revista esportiva e foi mais uma vez uma revista esportiva. Até o João Victor de Joinville disse que o programa deveria ter mais de 1 hora para falar de todos os clubes, mas este é o nosso intuito, esta é a nossa vontade de levar o futebol catarinense a todos os lugares. Mais uma vez, um grande programa, valeu, Cacá, e até amanhã lá no Pebolim, eu, você, Jean Pablo, Zabel também na técnica. Zabel vai? E também Rubens Menon. Rubens Menon vai! É isso aí, gente. Obrigado pela companhia nessa noite de quarta-feira, uma ótima noite. E amanhã a gente se encontra no Pebolim e ao vivo no Esporte Campeão Debate. Um abraço, gente. Valeu, obrigado. Tchau!